digníssimos convidados, está tudo a postos para começarmos a nossa atividade. Porém, gostaria inicialmente de proceder a alguns pronunciamentos de boas-vindas, conforme, aliás, está plasmado no nosso programa. Bem-vindo, Sua Excelência, magnífico reitor da Universidade Mandume Andemo Faio, em representação de Sua Excelência, Senhor Governador Provincial da Huila. Desde já agradecemos por ter aceito sem reservas o nosso convite para a abertura deste evento. Bem-vindo, senhor representante dos deputados, infelizmente não está. Bem-vindo, senhores administradores municipais aqui presentes ou seus representantes dos municípios do Lubango, Chibia, Kipungo, Umpata e Gambos. Bem-vindos, senhores representantes de algumas denominações religiosas. Bem-vindos, senhores representantes das organizações da sociedade civil aqui presentes. Bem-vindo, senhor representante da Ordem dos Advogados, não sei se estará presente ou não. Bem-vindos, digníssimas autoridades tradicionais e membros das diferentes comunidades agropastoris da nossa província. Bem-vindos, caríssimos membros das associações de estudantes de Direito e não só. Bem-vindos, digníssimos preletores, e muito grato pelos vossos inputs cognoscitivos em matéria das autarquias. Sejam bem-vindos todas as personalidades aqui presentes. Para todos quantos dignaram aceitar o nosso convite, aqui vai a nossa imensurável gratidão, já que sacrificaram as vossas ocupações cotidianas para se aliarem a nós. Esta aliança só demonstra, desde logo, quão é clara e inequívoca a parceria plausível que a ACC estabelece com os diferentes órgãos do Estado, do Governo e da sociedade civil na análise de estratégias jurídicas e advocatícias para a implementação célere das autarquias locais que se pretende para Angola, à luz do artigo 217 e seguintes da norma-manha da República de Angola. Excelências, a ACC, cuja sigla significa Associação Construindo Comunidades, é uma associação cristã, apartidária e filantrópica. Através do lobby e advocacia social, a ACC trabalha com as instituições do Estado e do Governo e da sociedade civil para promover a inclusão social consubstanciada no direito à terra, desenvolvimento humano e direitos humanos junto das comunidades agropastoris, periurbanas e urbanas. É nesta perspectiva que a ACC ostenta o estatuto de membro observador junto da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos da União Africana. Assim sendo, e porque denotamos que a implementação das autarquias locais seria a estratégia mais plausível para garantir celeridade do desenvolvimento local, entendemos organizar este evento para visibilizarmos, junto da Assembleia Nacional, a necessidade imperiosa na criação de normas afins. Ipso facto, e em cumprimento ao plasmado no programa das atividades, apreciamos o discurso do magnífico reitor, em representação de Sua Excelência, Senhor Governador da Província, para o arranque das nossas atividades e reconheçamos, a priori, que a falta de implementação das autarquias locais em Angola inibe o princípio da desconcentração e descentralização administrativa rumo ao desenvolvimento económico, social, local, pretendido implícito
ou explicitamente por todos os angolanos. Em nome da ACC, manifestamos muito gentilmente a nossa imensa gratidão a todos os presentes, pois só com uma governação participativa prevista nos artigos 52, número 1 e 200, números 1, 2 e 3 da Constituição da República de Angola, conseguiremos resolver as nossas debilidades. Tenho dito, muito obrigado e tomo a palavra de Sua Excelência, digníssimo Reitor, para, em nome de Sua Excelência, Senhor Governador Provincial, proceder à abertura do nosso livro. Excelências, membros do Presídio, Excelências, membros do Executivo do Governo Provincial da Huila, Excelências, administradores municipais aqui presentes, ilustres representantes de partidos políticos aqui presentes, ilustres membros das congregações religiosas e das autoridades tradicionais presentes a este evento, caros convidados, ilustres participantes, minhas senhoras e meus senhores. Queiram, em primeiro lugar, aceitar os cumprimentos de Sua Excelência, Senhor Governador da Província da Huila, Dr. João Marcelino Tipinga, e agradecer pelo convite formulado para proceder à abertura deste workshop, a quem tenho a honra de representar. Excelências, as autarquias locais constituem atualmente uma matéria que tem vindo a ser abordada não somente por académicos e estudiosos ligados ao direito, mas também pela sociedade civil em geral, como é o caso deste workshop organizado pela Associação Construindo Comunidades, que reúne nesta sala várias personalidades oriundas de diferentes estratos sociais. Esta abordagem surge pelo facto da Constituição da República de Angola dar uma importância digna de relevo a esta matéria. Por outro lado, a experiência de outros países acabam por comprovar a eficácia de se dar mais oportunidades de participação dos cidadãos na resolução dos problemas socioeconómicos e culturais locais. A aprovação em fevereiro de 2010 da Constituição da República de Angola tornou necessário a adequação do quadro organizativo e funcional dos órgãos da administração local do Estado à nova realidade constitucional. Tendo sido aprovada a Lei nº 17/10, de 29 de julho, que estabelece os princípios e as normas de organização dos órgãos da administração do Estado. Segundo a Constituição da República de Angola, o poder local apresenta-se em 3 formas organizativas, nomeadamente as autarquias, as instituições de poder tradicional e outras modalidades específicas de participação dos cidadãos, tal como vem expresso no artigo 123. Segundo o artigo 217 da Constituição da República de Angola, as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a prossecução de interesses específicos da vizinhança mediante órgãos próprios representativos das respectivas populações. Se consagra expressamente no número 1 do artigo 242 da Constituição da República de Angola que a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo.
O número 2 deste mesmo artigo prevê que os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração do Estado e as autarquias. Aqui, gostaria de fazer referência a um dos objetivos deste workshop, que é, cito, fomentar ideias, analisar e produzir recomendações suscetíveis de visibilizar a necessidade de se conceber a legislação infraconstitucional que permita a implementação das autarquias locais. Fim de citação. Minhas senhoras, meus senhores, ilustres membros do Presídio, se considerarmos desenvolvimento local como o melhoramento qualitativo e sustentável de uma determinada comunidade e do seu funcionamento, tendo como principal beneficiário o cidadão, onde este encontra a oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, então as autarquias locais deverão ter em atenção a competitividade e sustentabilidade econômica, ainda que importa salientar que há ainda um caminho importante a percorrer relacionado a todo o enquadramento legislativo e financeiro para a sua implementação. Termino desejando a todos os participantes a este workshop que sejam produtivos, contribuindo com ideias que possam vir a enriquecer a abordagem que vem sendo feita à volta deste tema central que irão abordar neste workshop. Em nome de Sua Excelência, Sr. Governador da Província da Huila, Dr. Marcelino Tipingo, declaro aberto este workshop. Bem-aja e muito obrigado pela vossa atenção. O nosso caro amigo Sérgio de Assis Calundongo, nos conhecemos há bastante tempo, nos anos 90, e por destino da história, por uma coincidência feliz, primeiro conheci o pai dele, o mais antigo Calundongo. Deve ser naqueles tempos, deve ter sido o maior médico herbanário que existia. Escreveu muitos livros sobre o nosso herbário e os recursos tanto da medicina herbanária que nós conhecemos, e foi uma grande figura que naquela altura passou pelo nosso seminário, então a estudar em Luanda. E então só mais tarde que conheceu o filho, não é? Nosso caro amigo Sérgio de Assis Calundongo. Ele, como é que nos conhecemos? Primeiro, ele, enquanto representava a Intermon Oxfam, organização para a qual começou a trabalhar de 1999 a 2005, foi nessas alturas que calculava a Angola na perspectiva de identificar potenciais parceiros nos projetos de desenvolvimento comunitário participativo. Recebi instruções da organização do workshop, pediu imenso a presença do seu padre, o vigário-geral, em representação do senhor arcebispo. Então, como o senhor recebeu a ordem, seu vigário tem que cumprir. Pediu imenso que Vossa Excelência venha para cá. Chega para o senhor arcebispo. É a ordem que eu recebi. Tá bem. É verdade. Então, a seguir, deixa a Intermon em 2005 e a partir dessa altura assume o cargo de diretor geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA,
de 2005 a 2012. Foi um tempo de trabalho muito profícuo e nós sempre acompanhamos o trabalho do Sérgio Kalundungu. A seguir, ele é consultor junto da Ajuda das Igrejas Norueguesas e começou esse trabalho de 2012 até o momento e estamos em colaboração. Colabora igualmente com o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, uma instituição prestigiada de pesquisa. Conheço porque, por acaso, foi ela que me ajudou a montar a minha pesquisa e é um centro de referência. Ao mesmo tempo, o Sérgio é membro do OBSA, que é o Observatório Político e Social de Angola, que realmente tem produzido relatórios referentes à situação geral da Angola, muito pontuais e de elevada qualidade. É igualmente membro do Conselho de Direção da Southern African Trust, uma organização tanto que gira aqui a volta da SADC, portanto dos países da África Austral. É igualmente membro da plataforma Construindo Pontes, uma plataforma de abordagem das questões de paz e reconciliação na perspectiva da justiça transicional. O Sérgio tem um mestrado numa área extremamente interessante e crucial que ajuda a compreender a abordagem dele. É a Economia para o Desenvolvimento, feita em Espanha. Eu segui, mas esqueci-me em que cidade que foi, Sérgio? Bilbao. Bilbao! Agora é o SCADI, portanto, lá dos nossos irmãos, onde há muito problema da ETA. Então, não há melhor sítio para se ajudar o desenvolvimento local do que este local de Bilbao. Sim, senhor. E a equipa de lá, acho que é muito forte, nos acompanha. É Atlético, né? É Atlético de Bilbao, né? Muitos são fãs do Atlético de Bilbao, sim, senhor. Então, dou a palavra ao Dr. Sérgio Kalundungu para realmente nos ajudar a compreender este tema tão rico que é as autarquias locais na perspectiva do desenvolvimento local. Então, Sérgio, por favor, tenha a palavra para nos ilustrar e alimentar. Começo por agradecer a organização que me convidou. Eu tenho acompanhado muito o valioso trabalho que a CC tem feito em prol das comunidades, sobretudo aqui nesta região do país. Salvo também o digníssimo, o magnífico reitor, em representação do Sr. Governador da província da Uíba, as autoridades eclesiásticas e as autoridades administrativas e, sobretudo, os membros das comunidades que também vieram aqui prestigiar esse evento. O desafio que foi lançado é para falar das autarquias de desenvolvimento. E sei que são duas palavras que muito se têm pronunciado nos últimos tempos em Angola. Eu acho que se tivermos a assistir os noticiários, independentemente da qual seja o órgão, a lei, os jornais, raras vezes notamos que a edição passa sem que pelo menos seja pronunciada a palavra desenvolvimento. As autarquias não tanto, mas começa a ser também uma palavra muito pronunciada e, portanto, achei interessante o desafio que era tentar falar sobre as autarquias e o desenvolvimento. Eu, pessoalmente, sei que há um dilema, sobretudo quando temos de falar dessas palavras. Tem a definição e tem o conceito, ou seja, a definição é aquilo que facilmente podemos ver nos livros, uma pessoa vai agora está muito na moda do Google e sabe o que é desenvolvimento. Mas eu vou ficar sobretudo no terreno dos conceitos. Eu gosto muito mais dos conceitos do que a definição, porque o conceito é aquilo que cada um de nós tem na cabeça. Aquilo que nós percebemos é o reflexo que nós temos de uma dada realidade. E, portanto, para mim, quando falamos de desenvolvimento, do que é que estamos a falar? Há pessoas que enfatizam muito nas questões das infraestruturas. Portanto, o desenvolvimento está a chegar, temos mais prédios, temos mais gruas, temos asfalto e temos tal.
mas eu ficaria como centro do desenvolvimento as pessoas. Portanto, se olharmos para as pessoas, é a melhor maneira de ver como elas evoluem, se um determinado país, uma determinada região, uma determinada localidade está-se a desenvolver ou não. Eu sei que o pensamento hegemônico, o pensamento dominante, normalmente, quando fala de desenvolvimento, enfatiza infraestruturas e não tanto como as pessoas vivem. E olhando para as pessoas, eu gosto sobretudo de analisar o seguinte: o capital humano. E quando falo de capital humano, eu digo: têm mais saúde, têm mais educação, estão melhor preparadas para enfrentar os desafios do dia a dia. Para mim, desenvolvimento é isto, ou seja, não olharia pelo tamanho da escola, o número de salas de aulas, o equipamento, mas era perguntar: as pessoas que vão para frequentar esta escola, ou têm acesso a essas escolas, com estes tamanhos, com essas dimensões, as pessoas estão melhor preparadas, as pessoas têm o conhecimento adequado, têm as habilidades para transformar e analisar os fenómenos sociais. Para mim, isto é que é o desenvolvimento. Não olharia pelo tamanho do hospital e a quantidade de equipamentos que ele tem. Diria: há mais saúde? Aí, para mim, é o desenvolvimento. Ou seja, quando olho para a componente humana, e por isso sempre prefiro aquela maneira de olhar para o desenvolvimento olhando para as pessoas. Mas não é só isto. Eu olho também para aquilo que se chama o capital social. Quando estamos a falar do capital social, se alguém disser: olha, a Caluquema é desenvolvida, primeiro eu vou perguntar, do ponto de vista humano, o que é que está a acontecer com as pessoas? As pessoas em Caluquema hoje têm melhor educação, têm melhor saúde, estão melhor preparadas para lidar com isso, ou se quem fala de Caluquema, fala dos gamos, estão melhor preparadas, por exemplo, nos gamos, para lidar com as estiagens. Para mim, isto é um indicador de desenvolvimento. O outro é o capital social. Quando eu falo de capital social, eu digo: as associações de camponeses lá são fortes, são representativas, conseguem negociar as suas agendas com as instituições. As pessoas sentem a cultura, sobretudo os bens imateriais, o patrimônio imaterial, a cultura lá é respeitada, os valores, ou seja, isto é que eu quero ver com o capital social. O capital natural, olhando sempre tendo como centro as pessoas. Para sobreviverem, as pessoas têm que agredir a natureza ou não? Para sobreviverem, as pessoas têm acesso à água, as pessoas conseguem lidar com os desafios da natureza. Para sobreviverem, as pessoas não estão a comprometer as gerações futuras, por exemplo, às vezes devido à pobreza ou devido à ambição desmedida, às vezes o ser humano não se cuida de poluir os rios, não se cuida de danificar a natureza em nome de um crescimento. Portanto, para mim, isto não é desenvolvimento. Desenvolvimento é se dá também em harmonia com a natureza. É lógico que é uma coisa que nos orgulha muito e muito, há um setor da nossa sociedade que fica muito orgulhoso com o capital físico, que é as infraestruturas. Hoje o país tem infraestruturas que se calhar não tinha, mas para mim as infraestruturas é apenas um dos muitos elementos que podem falar do desenvolvimento. E finalmente o capital financeiro. Obviamente as pessoas têm que ter acesso a rendimentos, têm que ter o dinheiro suficiente para poder sobreviver com certa dignidade. Portanto, a minha ideia é, quando eu olho para uma pessoa e quanto mais forte, quanto mais robusto ela tem esses capitais, estamos a falar de desenvolvimento. Se tivermos muitas infraestruturas e não se dá, por exemplo, o centro não é as pessoas, eu não creio que estaríamos a falar de desenvolvimento. Por isso é que eu fugi da definição e queria centrar o conceito. Este é o meu conceito, é a maneira como eu olho quando analiso se determinada localidade está ou não está desenvolvida. Eu queria começar nisto porque o meu tema é autarquias e desenvolvimento. Então eu quero assegurar que vocês percebem que eu vou falar das autarquias com esta ótica de desenvolvimento. Para mim, desenvolvimento é isto, não é tanto o que habitualmente ou o pensamento hegemônico que vemos nas definições. Então, este tipo de desenvolvimento, mais do que recursos naturais, portanto, não se dá para um país ter petróleo, ter recursos naturais, ou é sabiamente conduzido. Eu penso que não. Este tipo de desenvolvimento requer outras coisas.
De que coisas eu estou a falar? Em minha opinião, é quando os dados e as evidências sobre a situação local são muito claras, ou seja, e daí eu quero enfatizar a ideia das autarquias. Por quê? Ou seja, só é possível chegar aos desenvolvimentos com a dimensão que eu colocava se quem governa tem dados e evidências sobre a situação local. Que isto não é feito de uma forma, como é que eu diria, teórica. Ou seja, eu só posso ter bons programas para uma comunidade ou para aqui, então, se os dados e as evidências que eu tenho sobre o que passa lá são reais, são assertivas, só assim eu posso traçar boas políticas. Se não tem isso, não é possível. Eu acho que o desenvolvimento também depende da qualidade das lideranças locais. Não vale a pena pensar que se tivermos, por mais brilhantes que sejam os cérebros de quem dirige a nível nacional, se não houver qualidade das lideranças locais, não vamos falar de desenvolvimento. Daí também enfatizo a ideia das autarquias. Não vamos falar de desenvolvimento se a qualidade dos processos e instrumentos de planeamento no nível municipal não forem questionadas. Não é possível, e eu pessoalmente acredito que não chegaremos ao desenvolvimento nessa dimensão. Se não houver uma descentralização da gestão dos recursos financeiros, naturais e humanos, e finalmente se não houver engajamento dos interessados. Quem são os interessados? São as pessoas que vivem lá. Então, eu acredito que se o nosso conceito de desenvolvimento for para além de mera construção, infraestruturas, for aquilo que nós estamos a dizer, se o nosso conceito de desenvolvimento for para além da ideia do crescimento econômico, e for este que eu tentava conceitualizar no início, estes dados são importantes. Se não se dá isto, eu realmente não quero ser pessimista, mas tenho poucas possibilidades, pessoalmente não acredito muito que o desenvolvimento ocorra numa dada localidade. Por isso, eu acho que o conceito das autarquias, e o debate é sempre, só as autarquias levam ao desenvolvimento? É claro que não. Mas eu acho que as autarquias provavelmente podem nos aproximar mais facilmente desse desenvolvimento. Não sou daqueles também fanáticos que acreditam que está instalada a autarquia e no dia seguinte há o desenvolvimento. Mas quais são as vantagens, pelo menos que uma autarquia brinda comparada com agora? Eu acho que é importante vermos também, não vou falar da definição da autarquia, mas vou falar de algumas características. Qualquer um de nós, quando lhes falam autarquias, o que é que ele está a pensar? Um tipo de governo em que as pessoas são eleitas. Ou seja, quem exerce o poder é eleito pelos interessados. Não é nomeado por ninguém, ele é eleito. E nessa condição ele está sujeito e se vê na obrigação de prestar contas a este, porque sabe que depois de um dado período, se não o fizer bem, aqueles que o elegeram têm o mesmo poder de o retirar daí. Esta é a primeira característica. A segunda é uma entidade pública cuja administração é completamente autónoma, dispõe de patrimônio e receitas próprias. Portanto, nunca vamos ver o nosso autarca a pensar ou à espera de orientações superiores. Ele não recebe orientações superiores. Ou as orientações superiores dele seriam das pessoas que vivem numa zona. Esta é outra característica que eu acho que porque as autarquias nos podem aproximar do conceito de desenvolvimento. E depois tem uma vantagem, ela é dotada de órgãos representativos que visam a persecução dos interesses próprios, comuns e específicos das populações que ali estão. Por isso, e assim a partida, eu acredito que as autarquias pode ser um bom processo, pode ser um bom catalisador para o desenvolvimento das dimensões que eu dizia, por essas três razões. Qual é a realidade agora? Por exemplo, estamos a dizer que a autarquia é uma entidade pública cuja administração é completamente autônoma, onde dispõe de patrimônio e receitas próprias. Vamos ver. Isto são dados oficiais, não são invenções minhas, não é uma lucubração. 85% das atividades empresariais passam por Luanda. Tem 18 províncias, tem não sei quantos municípios. 85% das atividades empresariais passam por Luanda.
Nós estamos, e o OPSA faz muitas análises do orçamento geral, quase que 81% do OGE é de execução central. Se formos ao nosso orçamento, vamos ao site do Ministério das Finanças, que felizmente já vai pondo à disposição de alguma informação. Nós temos uma certa concentração, você tem que os grandes projetos estruturantes são de execução central. E um indicador destes também avaliei o nosso famoso Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza. Desculpa, a sigla aqui está mal desenhada. São programas que teoricamente são executados ao nível do município, mas se vocês repararem no programa de um ou de outro município, as rubricas são as mesmas. A estrutura do programa é a mesma, mas nós sabemos que Lubito, como Pichomoroi, se calhar tem diferenças significativas, mas tem as mesmas rubricas, às vezes o mesmo dinheiro, e são coordenados também por um Ministério Central. Se repararem os grandes programas de desenvolvimento local, que podem apontar o desenvolvimento local, programa de crédito agrícola, são todos programas de execução central. E, portanto, eu acho que isto não permite, e entendo que quando Angola criou a Constituição e colocou a ideia das autarquias, eu acho que defendi a ideia de que temos que ter entidades públicas cuja administração é completamente autónoma e que dispõe de patrimónios e receitas próprias. Mas com esta situação fica muito difícil chegar a este tipo de entidades. Nós temos o nosso administrador local, mas o nosso administrador tende a cumprir, eu acho que uma boa parte das iniciativas que ele desenvolve não são de orientação local, são sobretudo de orientação superior, de um nível que está fora daquilo que é o âmbito municipal, o âmbito comunal. Eu também, a ideia da autarquia é poder exercido por pessoas eleitas pelos cidadãos e pessoas que prestam contas aos cidadãos. Qual é a nossa realidade atual? Nós temos 18 governadores. Quem indica os governadores? Nós sabemos. A quem os governadores prestam contas? Também sabemos. Que interesses os governadores representam? Isto é legítimo, mas é a situação atual e eu acho que é uma situação que provavelmente o poder autárquico iria mudar. Temos 54 vice-governadores e governadoras. Desculpa, inicialmente temos 18 governadores e também governadores. Eu acho que com o tempo e uma coisa positiva no nosso país, vamos tendo cada vez mais governadoras. Espero que assim seja. E também as mesmas perguntas. Nós temos 328 administradores, não, 164 administradores municipais, que eu acho que é mais ou menos o equivalente ao povo. Quem indica os administradores? A quem os administradores prestam contas? Que interesses o administrador representa? Representa o interesse das pessoas da comuna dentro do aparelho do Estado ou os interesses da comuna no aparelho do Estado? Portanto, temos um pouco esta situação que, a meu ver, é anómala. 328 administradores adjuntos. Temos 577 administradores comunais e 40.400, segundo os dados do MATA, SOBAs e autoridades tradicionais. De todos estes, os únicos que não são indicados de uma lógica de cima para baixo são as autoridades tradicionais. Mas aqui também sabemos que nem todos eles prestam contas às pessoas da comunidade que dizem representar. E temos também casos que a situação ficou tão pervertida que às vezes o SOBA não representa os interesses locais. Temos muitos casos de SOBAs que deram a sua terra, que deram a terra ou que facilitaram o acesso à terra a outras pessoas, mesmo em detrimento da vontade das pessoas. Em minha opinião, e bem haja que a nossa Constituição assim diz, isto devia ser um motivo para refletirmos e um fator que devia acelerar as autarquias, porque numa autarquia o poder é exercido por pessoas eleitas pelos cidadãos e a quem prestam contas. Não acredito que desde a Mutamba pode aparentemente ser fácil se consiga fazer a gestão de problemas
que estão na Quirita, que estão em municípios muito longínquos, por maior que se tenha a capacidade e por mais boa vontade que tenham. Então, as autarquias iriam ajudar-nos a contrabalançar isto e mais facilmente nos aproximariam do conceito de desenvolvimento que tem. Quando falamos dos órgãos representativos que visam a persecução dos interesses próprios, comuns e específicos das respectivas populações, eu me recordo que fiz um estudo que a ideia era saber quais são os espaços que as pessoas têm para articular, para discutir, para colocar as suas questões, porque não se recorda, se bem se recorda, o Presidente da República dizia, e muito bem isto eu concordo com ele, que o município é o coração do desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento começa aí. Então, e fala-se muito da ideia de os governados discutirem com os governantes sobre os seus assuntos. Então, eu recordo que participei num trabalho que era tentar aferir que espaços onde isto se dá. Existe o diálogo, sim. É o primeiro espaço que se diz que existe. Ok. Quem são as pessoas que representam as populações no diálogo? São as autoridades, os mais velhos do bairro. Que interesses eles têm? São os interesses locais. Quando perguntamos quem participa, são os líderes tradicionais e tal, e alguns membros das comunidades. Ok. Os diálogos que funcionam bem é um bom espaço para as pessoas discutirem. Depois perguntei, que outros espaços vocês têm? Não, reunião com as autoridades tradicionais. Ok. Quem representam? Não, mas a administração, então, é quem normalmente convoca. Que interesses discutem nessas reuniões? Não, é quando o administrador tem um assunto e quer discutir. E quando é o assunto das pessoas? Não, isso normalmente as autoridades tradicionais são convidadas quando o administrador quer trabalhar no assunto. Reunião com os partidos políticos. Como é as pessoas? Não, isso são os membros dos partidos. Reunião com as associações e cooperativas. Quem convoca normalmente? A reunião é quando a administração convoca. E os conselhos de explotação social, que pode haver que alguns funcionam, mas nós sabemos que muitos deles também têm um problema de quem representa, que interesses têm e tal. Estes são os únicos espaços que temos. Eu acredito que, havendo as autarquias, teríamos uma multiplicidade de espaços e esses, provavelmente, o tipo de conteúdo seria completamente diferente. E eu vou dar exemplo. Quando listamos os espaços, e essa ideia dos órgãos, nós perguntamos, os participantes que vão nesses espaços são eleitos pelas suas organizações? Não são eleitos. Ok. São nomeados. Há concertação interna antes das reuniões? Não. Quando chamam, por exemplo, o representante das igrejas, chamam o representante dos camponeses, nem tem nenhuma hipótese de concertar com os seus constituintes ou com quem ele diz representar para ir para a reunião. Os participantes intervêm constantemente, criticam, se promove a diversidade de opiniões. Nós sabemos que muitas vezes eu tive a oportunidade de participar em reuniões em que o indivíduo, quando ia intervir, já levantava a mão. Chefe, eu tenho uma ideia, mas não estou bem de acordo com ela. Ou seja, para ver o nível de capacidade que este indivíduo tem para criticar, quando ele já está a dizer, chefe, eu vou dar a minha ideia, mas se não está de acordo, eu também não estou. Isto limita bastante. Numa autarquia, isto não é possível acontecer. A ideia de ter acesso à agenda do que se vai discutir com uma antecedência razoável não aparece. Os participantes contribuem com ideias para a agenda, não. De cima para baixo, alguém chama a convocar a reunião, tem agenda. E normalmente os participantes, às vezes, nem sequer dominam os debates que vão ter. Portanto, é mais um motivo para dizer que aquela ideia de que a planificação pode ser bem feita porque nesses espaços saem os problemas da população, eu acho que se perde se não houver autarquias. Quais são as competências de uma autarquia? A nossa legislação é clara e normalmente a autarquia tem competências ligadas. São eles que têm que ver o desenvolvimento econômico, lidam com o ordenamento do território, com abastecimento público de água, de luz, o autarca tem que resolver as questões de saneamento, saúde, educação, cultura, ambiente, desporto e lazer. Estes assuntos, olhando para um município, são coisas
que não podem ser resolvidos desde na minha opinião, desde um governo provincial ou desde um governo central. Tem que ser localmente, para lidar com o problema do lixo, para lidar com o problema do jardim, para lidar com o problema da cultura. E, na verdade, estas são as atribuições que tem o município. Mas vamos analisar, por exemplo, felizmente em Angola, a maior parte dos municípios tem um perfil do município, que é um diagnóstico da situação. E se pergunta, ok, é um bom espaço, é uma boa ferramenta para a planificação. E pergunta nos interessados, cidadãos, foram informados? Muito poucos sabem que o seu município tem perfil. Normalmente são feitos por consultores. Foram escutados? É claro que alguns municípios, para a aprovação do perfil, há aquela reunião dos Estados, mas tem o problema da representatividade de pessoas. Participaram na decisão dos conteúdos que estão no perfil? Quase nunca. Participam da execução dos planos que vêm para o perfil? Não. Isto acontece com os perfis, com os planos de desenvolvimento, com os relatórios de execução, com os orçamentos, ou seja, o nível de participação em coisas que são competências da administração, eu acho que é muito baixo. O máximo que chega, os que têm sorte conseguem ser informados, com um pouquinho mais de sorte, mas aí o número vai diminuindo, conseguem participar no encontro da auscultação, mas quando chegamos à fase de decisão e de execução é muito reduzida. E isto é uma coisa que noto no dia a dia em muitas das realidades que frequento. Há uma ideia que as autarquias também veem, que é o engajamento dos interessados. E eu me recordo que também neste trabalho que estava a fazer, fiz uma pergunta simples às pessoas. Diga quando é que você participou em ações políticas não partidárias, né, ligadas à administração e tal, na sua capacidade de sociedade civil. Alguns conseguiam dizer, bom, participamos no CAC. Ok, quem organiza a administração? Quem eram os participantes? Os que foram indicados? Tem mais debatidos o que a administração quer? Eu disse, mas depois disse, recordava-se, houve uma reunião do crédito agrícola de campanha. Quem organiza? A administração, de novo. Quem participa? Os que forem indicados. Os temas de debate? Aqueles que a administração quer. Ou seja, encontros para as festas das comunas. Quem organiza? A administração. Atividades culturais? Não, acho que a administração organiza. Ou seja, há uma certa concentração. E isso não é nada contra a administração. É que é muito peso, sempre na mesma estrutura. Encontros comunitários, o que organiza é o mesmo, quem participa são os que são indicados, ou seja, encontro do Dia da Cultura, eram as coisas que não eram fora da arena partidária, era tudo concentrado numa administração que tem os problemas que eu disse anteriormente. E, portanto, com este tipo de realidades, eu acredito que as autarquias podem ser mais eficazes na promoção do desenvolvimento do município. Disto eu não tenho dúvidas. Eu acho que as autarquias podem ser mais eficazes também na luta contra a pobreza. Com as autarquias, as comunas, as localidades mais longínquas têm uma representação mais adequada nesses espaços, coisa que não acontece com a atual lógica. Eu entendo que há muitos esforços, há muito boa gente das administrações que tenta apanhar as vantagens que dá a descentralização, mas a descentralização por si só não resolve. Nós precisamos de poder autárquico. Eu recordo-me de um Soba que dizia que às vezes é melhor ser a cabeça de um rato do que a cauda do leão. Portanto, quando estás na cauda do leão, tu não tens muita possibilidade de comandar para onde o leão está. Mas se fores a cabeça do rato, tu podes dirigir um pouco por onde o rato tem. Então, eu acho que instituições que estão ao nível mínimo, tipo município, comuna, aldeia, devia haver mais capacidade de decisão, de marcar o ritmo que existe atualmente. Eu acho que, para alcançar o desenvolvimento nos termos que eu disse, eu acho que não fala-se muito de direito a recursos, agora que a economia está mais abaixo, talvez vai correr. Eu acredito que sim, que obviamente os recursos e tal serão necessários,
Mas isso não é por falta de dinheiro que nós não desenvolvemos espaços de articulação existentes a nível dos municípios, da Câmara e das aldeias. Eu, nisto, não consigo ver que seja necessário dinheiro. Não é por falta de recursos que nós não estimulamos a participação dos cidadãos. Não é por falta de recursos que nós não decidimos que a prioridade devem ser estabelecidas pela comunidade. Não é por falta de recursos, essa não pode ser a desculpa que faz com que as instituições de concertação e escutação não sejam mais funcionais. Muito obrigado e espero não vos ter cansado muito. Ok. Obrigado pela oportunidade que me concedeu. Eu tenho aqui uma questão para apresentar, mas indo de acordo ao pensamento do Sr. Sérgio, vamos fazer a mesma. Tenho uma pergunta para fazer, mas também tenho medo da resposta que eu vou receber. A questão é, sendo as autarquias um ato consagrado até na Constituição, a que se deve os seus sucessivos adiamentos? Obrigado. Ok, muito obrigado mais uma vez para os ilustres convidados também. Autarquia e desenvolvimento. Bom, a minha contribuição e as minhas questões partem da questão da própria concentração que cá foi dita. A nossa Luanda indiretamente está a ensaiar as autarquias locais. Será que as 17 províncias não ficarão muito atrasadas quando efetivamente se implementar as autarquias no país? Formulo esta questão em forma de ciúme, porque o orçamento de cada município da província de Luanda, que no fundo não passa de bairros, na sua maioria são cabimentados a um orçamento equivalente de uma província como a Huila. Será que não consiste aqui a nossa Luanda a engolir e a domesticar as demais províncias, de tal como aconteceu na URSS, onde a Rússia, no fundo, estava a domesticar as outras nações integrantes de um bloco socialista? Sugeria que este ensaio também abrangisse alguns municípios da província da Huila, principalmente os municípios do Lubango, Matala e Caconda. Vejamos só uma pequena situação que agora ocorre no jornal, e até aqui que trago o Gazeta, e quando fala de desenvolvimento, a educação não pode ser excluída. Mais de 140 escolas na província da Huila estão sem professores. Mais de 4.000 crianças estão fora do sistema por falta de professores. Muito obrigado. Falou muito bem de que existem algumas vantagens e critérios para que realmente se possa ter o conceito de autarquia. E um dos elementos que me saltou a vista é que para que haja uma autarquia é necessário receitas próprias. E eu quero ver que isso constitui para já uma das grandes fraquezas, do ponto de vista de que uma certa municipalidade tenha receitas próprias. Eu quero que possa explicar como encaixar a questão do orçamento geral do Estado e depois temos o orçamento a nível provincial e como é que ela vai se ligar com as receitas ou orçamento próprio exclusivamente para aquela área que é autárquica. Isto porque é quanto tanto difícil muitos municípios terem receitas próprias deles. Então, quer ver como vai-se poder encaixar
E como é que será essa questão de administrar as questões ligadas às próprias receitas, como é que elas depois vão funcionar? Não sei se fiz-me entender. O outro elemento é realmente aquilo que está a acontecer um pouco no nosso país. É a ideologia, a opção política ou partidária. Nós, os angolanos, estamos a viver situações muito complicadas, do ponto de vista, em vez de sermos irmãos, estamos a ser como inimigos uns aos outros, só porque um professa uma determinada ideologia religiosa ou partidária, então há muitos problemas e até a nível da família. A questão que eu quero enquadrar é: essas autarquias não terão também uma carga política ou partidária, uma vez que o nosso país não está bem para frente, do meu ponto de vista, porque existe esta complexidade de as pessoas com capacidade e competência de fazerem as coisas, mas ele tem a carga política e não consegue fazer nada. Portanto, eu quis ver como é que as autarquias, em parte, poderão ajudar a despartidarizar esse tipo de situações em que o autárquico, ao fazer a sua liderança, não tenha uma carga política e ele consiga, portanto, fazer aqueles que são os desejos ou desígnios da comunidade. Outro elemento será, eu observei as eleições, eu posso dizer, sou observador internacional de eleições e observei as eleições do Obama e lá nos Estados Unidos, também tive a oportunidade de ir até Moçambique também, e lá se desenvolvem as eleições gerais, incluindo as provinciais. Isto implica que eu, com 2 boletins de voto, eu resolvo a situação do país. Então, eu quero saber se é possível também nós desafiarmos essa questão da autarquia a nível das províncias. Isto o quê? No sentido que um governador provincial também seja, digamos, eleito pelos cidadãos a nível da província. Portanto, são essas questões que eu trago como meu contributo, para ver se a gente pode realizar em torno dessa situação. Muito obrigado. E que estamos de acordo que a componente humana é a mais essencial, onde se assenta tudo quanto é desenvolvimento. Ou seja, todo um desenvolvimento deve estar virado para a componente humana. Isso estamos todos de acordo. E a minha questão cinge-se naquilo que foi o primeiro interveniente, dado que a efetivação, apesar gradual das autarquias, é um princípio constitucional. E faria as minhas palavras do primeiro preletor, porque dos recursos da efetivação, apesar da sua gradualidade. E por outra, também dizer que a ACC, e não só junto às outras organizações que lutam na defesa e promoção dos direitos humanos, e atendendo o seu estatuto como membro, digamos, com o assento que tem na União Africana e dos Povos, que LOGS pode fazer para que possa influenciar a efetivação das eleições autárquicas, sendo que está mais do que comprovado nos estudos comparativos de que elas podem ser um pilar para o desenvolvimento efetivo das populações. Então, quais são as prerrogativas que tem a ACC e não só, e as demais organizações filantrópicas, isso têm de que se efetue a mesma. Por outro lado, queria também até naquilo que nós estamos a viver, os desafios, a crise, a generalizada crise financeira e económica, a minha pergunta se ingeria de como as eleições autárquicas podiam ser, digamos, uma solução para que nós saiamos dessa crise a que nós vivemos generalizada. E a terceira questão é se não, digamos, olhar também naquilo que são aqueles que deviam nos representar, não é porque são os únicos representantes legítimos do povo angolano, que são os deputados, e aqui, com muita tristeza, não sei se já se faz presente,
o representante dos deputados e provincial, e que nós gostaríamos que estivessem cá e que nos emprestassem também um saber a quanto a um tema que a todos nos interessa e que a quanto eles têm o dever e nós o direito de explicar e compreender aquilo que é a efetivação das autarquias. Então, olho com muita tristeza essa ausência daqueles que nós elegemos que deviam se dignar em ter um tempo para nós juntos refletirmos. Então, são essas questões que levanto no momento e agradeço a oportunidade. Emílio, falei. Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Madureira, Rafael. A questão é que, pese embora tenha alguma ligação com o segundo painel, mas me parece que o primeiro acaba por também encerrar essa questão. Não é uma pergunta como tal, mas como estamos na fase do debate, entendo que também poderia trazer estes itens. Em primeiro lugar, falar de autarquias locais em Angola, essencialmente, acabamos por estar mais virado para o fator político do que outros fatores que eu entendo que são essenciais. E digo isso por quê? Porque me parece que há um grande entusiasmo que é positivo, que é bom, mas temos que ter cuidado, porque está provado que as transições de uma fase para a outra é preciso ter alguma serenidade, alguma calma, sob pena de cairmos em perspectivas falhadas, porque isto, temos os casos comparativos de Moçambique, temos os casos comparativos do Brasil, que houve sim este processo de implementação do Estado autárquico, mas existem também dados que houve alguma falha e o resultado existe alguma confusão. O que é que eu quero transmitir aqui? Todos nós estamos esperançosos, estamos ansiosos na implementação das autarquias locais. E porque, essencialmente na perspectiva política, e principalmente dos partidos políticos, é uma chance de também poder governar. E digo isso porque, se nós encararmos o discurso dos vários partidos políticos, quando se fala das autarquias locais, é essencialmente na alternância política, quando é uma das perspectivas, mas não é essencial. Não podemos ver as autarquias locais na perspectiva só da alternância política, porque disse muito bem o nosso preletor que existem um conjunto de fatores que devem ser acautelados. E isto me remete para, primeiro, o que é que nós, afinal de contas, queremos na perspectiva da implementação das autarquias locais? Perspectiva política, perspectiva econômica, perspectiva social, perspectiva jurídica. É preciso fazer uma reflexão séria, profunda, porque, vejo, não tenho idade de ter vivido a fase do monopartidarismo, mas quando se transitou do monopartidarismo para o pluripartidarismo, houve um grande entusiasmo, uma grande euforia, mas me parece que a transição não foi feita conforme deveria ter sido feita, porque os cidadãos todos pensavam que com a democracia tínhamos os problemas resolvidos. Mas nós temos muitos nossos pais que dizem, não, no tempo do monopartidarismo, se calhar foi melhor. Então me parece que é preciso nós termos algum cuidado em falar das autarquias. Todos nós queremos que se implementem já as autarquias, mas será que não devíamos ter a paciência de discutir com profundidade, com rigor, com realidade, se já é possível mesmo implementar as autarquias? Já é possível falar mesmo da implementação autárquica? Quando hoje a discussão que se faz é mais na perspectiva política do que na perspectiva realística, me parece que é preciso nós
tendermos para essa discussão. Do ponto de vista jurídico, o que é que vai acontecer afinal quando se implementar as autarquias locais? Do ponto de vista social, o que é que vai acontecer? Do ponto de vista econômico, o que é que vai acontecer? Sim, são esses fatores. Mas hoje, por exemplo, até discutimos a questão das assimetrias locais. É uma verdade que a polis, que são as cidades, surgiram essencialmente da concentração populacional. E não se pode falar de investimento, não se pode falar de investimento no capital em determinada região quando não tem comunidade. Veja que os dados foram claros que 85% das atividades empresariais estão concentradas em Luanda. 80% dos investimentos estão concentrados em Luanda. Mas nos esquecemos que, não podemos nos esquecer que também mais de 30% da população holanda está concentrada em Luanda. Se nós vemos a perspectiva... Sim, vou terminar já. Sim, vou terminar já. Me parece que temos que ter muito cuidado sob pena de irmos para a descentralização quando ainda não concentramos e pode provocar a reconcentração administrativa. Porque, quer queira, quer não, só podemos investir onde há população. Obrigado. Eu sou o João do Congo. Eu gostaria de colocar a seguinte questão ao palestrante. A implementação da autarquia vai dar desenvolvimento local ou vai dar crescimento local? Este seria um dos elementos, porque nós vemos o crescimento em algumas áreas. Por exemplo, o município de Lubango está a se construir uma centralidade, que é um crescimento. E pela explanação, o desenvolvimento é ao benefício da população. Ao sair das zonas rurais, ao sair das zonas urbanas, ao sair das zonas rurais, indo e vivendo nas zonas urbanas. Mas escutamos que vai se vender as casas em novembro. Quais são as pessoas que vão habitar essa residência? Será aquela que tem já uma, duas, vai dar desenvolvimento? Ou aquela que está sem residência viver nesta centralidade? Muito obrigado. Eu vou partir de um audaz em águas turvas, onde se apanha o barco. Hoje estamos com dificuldades de implementar as autarquias. Então pensamos que as pessoas estão a inviabilizar esta situação no sentido de poderem apanhar ainda algo em águas turvas. Porque vejamos, as pessoas estão com dificuldade de ver o que a autarquia pode trazer de melhoria. Eu vou partir de um exemplo. Vejamos o município de Vigamos. Quem sai daqui para os Vigamos, a estrada está totalmente asfaltada, menos mesmo na entrada da vila. Acredito que o administrador, se pelo benefício das autarquias tivesse a sua capacidade de refletir, acredito ele que podia pensar em asfaltar primeiro a vila, depois ir para o interior. Mas vejamos, como está com dificuldade de depender do pensamento central, hoje temos a dificuldade de ver os Gamos, por exemplo, na sua sede, asfaltando. Então, eu acho que esse é o benefício que as autarquias podiam trazer. Sei que não estamos a ver ainda o que a autarquia pode trazer para o desenvolvimento das localidades florianas. Eu sou o João Canhino, venho representar a Casa CE e a minha questão e um complemento. Começo para auxiliar aqui quem me antecedeu, para dizer que faz-se o caminho caminhando. E dali que se não pudermos caminhar, talvez nunca vamos vendo à frente. A minha questão, a primeira é, anunciou-se em 2014, se não me encontro a errar, isto depois de tanta pressão da oposição, mesmo a sociedade civil, a urgência da implementação da autarquia, onde já se realçava os ganhos que teriam o cidadão comum residente. Em resposta ao MAT, o Ministério da Administração do Petróleo, na pessoa do senhor Ministro da Comunicação Social,
precisou e disse que tinha que se ter mais calma, pois que envolvia a questão técnica, jurídica, política, dito por outras palavras, a produção de uma lei específica das autarquias, autonomia financeira, as infraestruturas e a formação do quadro. Será que já existem pessoas ou então passos seguros à volta da criação das leis para criá-las? Essa é a minha. E a outra minha questão é, acho que com a criação das autarquias é mesmo o cidadão que vai ganhar com isto, porque recordo-me que participamos aos CAPS em que o administrador dizia que recolheu, existiram 60 milhões de receitas financeiras a nível do município de Lubango e que essas receitas todas foram concentradas no fundo do tesouro. E em contrapartida ainda pediu-se que ali gritos do evacuamento do lixo, saneamento básico, enfim. Numa altura das autarquias, esses fundos podiam ser controlados pelos municípios. E nesta perspectiva, acho que é mesmo a altura para a implementação das autarquias. Não é, se bem que aqui no nosso país, quando se fala de autarquias, estamos a lesar, mas é mesmo a altura. Obrigado. É um prazer estar aqui no workshop para aumentar os conhecimentos com relação às autárquicas locais. Está a se aproximar, também temos dúvida, está a se aproximar. Não há data específica, não existe. A minha pergunta seria mesmo a seguinte: estão a criar condições, ou está-se a criar condições, por um lado, de pessoas de má fé a estarem a adiar sempre? Mas por que se realmente nós vimos aqui que isso beneficia o povo? Seria bom estudassem, especificassem uma data. Nós sabemos que tem vantagem, também tem as suas desvantagens. Mas nós sabemos que há eventos no país, eventos de grande envergadura, que não foi preciso analisar 4 anos, 5 anos, 9 anos. Por exemplo, o câmbio foi a redução do câmbio. Foi uma atividade de grande envergadura, onde houve investimento. Em função de pouco tempo, temos uma cambalhota realizada. Saímos lá do quadro, brilhar, que Angola está na coisa. Então, por que as eleições autárquicas têm uma situação que beneficia o povo? E o povo somos nós. Nós não podemos dizer somos mato, lá no chão, tal, o povo somos nós. Porque se um de nós estiver no poder e amanhã tem que ser, ele é capaz de votar no mato. E não está no mato onde ele vai regressar, não vai encontrar nem sequer na casa de capim. Então, hoje, a minha pergunta é a seguinte, repito: se já há uma data específica, e quando nós estamos a falar das autárquicas, vamos despedir as vestes dos nossos partidos, vamos falar como cidadão. Porque muitos de nós estamos a intervir para beneficiar o seu pão. Não é assim. A governação hoje aqui na nação está dessa forma. Estão a governar os seus bolsos, não para o povo. E isso um dia vai virar, vai dobrar. Isso começa mesmo assim, depois vai ser complicado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Nelson Domingos. Domingos, cuidado de dizer o nome, representante da Sociedade de Estudantes do ITA. Minha pergunta é a seguinte: será que com a implementação das autarquias veremos eliminar ou minimizar o problema da pobreza e da desigualdade entre os municípios? A segunda, partindo do pressuposto de que as autarquias conduzem ao desenvolvimento, que desvantagens as autarquias poderão fazer na sua implementação? Obrigado. Eu trago uma pela dissertação do preletor, eu depreendi o seguinte: já que as autarquias são o fator ou a alavanca do desenvolvimento, urge a necessidade da sua implementação imediata.
Muito obrigado. Ok, obrigado, bom dia. Sou Albino Daniel, em representação do Simpro. A primeira questão, gostaria de perceber, de forma um pouquinho mais clara, como é que seria o nível de dependência nessa altura dos autarcas com o governo provincial e o governo central. O nosso produtor falou aqui da independência que ele teria, mas gostaria de saber um pouquinho da dependência que ele teria sobre esses outros elementos. A segunda questão, naquilo que o nosso produtor falou em torno do capital humano como sendo o principal, que está em torno do qual está em volta ao desenvolvimento, gostaria de uma reflexão se esse capital humano, sendo um dos fatores, um dos indicadores do desenvolvimento de uma determinada comunidade, também serviria nessa altura de indicador, por exemplo, para analisar se estamos em altura de implementar já as autarquias ou não. Quando me refiro, por exemplo, na perspectiva de formação, será que a educação tem um fator fundamental para dizer que nessa altura temos quadros formados, depende da implementação dos quadros formados numa determinada localidade ou não, tem a ver com isso? A terceira questão, gostaria de perceber também se a nível de uma província, como é que seria monitorizado, como seria equilibrado o desenvolvimento dos diferentes municípios, tendo em conta o capital de recursos, e assim, né? Tendo em conta o capital natural, tendo em conta o capital natural. Cada município tem suas riquezas e tudo mais. Será que o desenvolvimento traria a tal desigualdade, a tal diferenciação no sentido negativo dos municípios? Cada um vai desenvolver simplesmente com base naquilo que tem? Obrigado. E temos pouca autoestima daquilo que é precisamente nosso. E o desenvolvimento também parte da dimensão cultural. E então, nós estamos aqui a ver, portanto, duas irmãs nossas, não é? A Neia Lupeque, não é? Que está deste lado, não é? A mais alta, que tem penacho, e a Mamputaleza. A Neia Lupeque é Mungambo. Sim, portanto, os caminhos com o seu traje de Mungambo. E a Mamputaleza é Muhacavona, que é um dos subgrupos do grande grupo herero, juntamente com os Mucubais, não é? Gendelengos, os Chabiquas, os Rimas, fazem parte do grande grupo herero. E então estão cá para relevar a importância da cultura. Há exemplo de outros países que nós conhecemos. Vais à África do Sul, uma Azul, uma Tossa, né? Uma Ndebele, não tem receio de se apresentar como é. Então, gostaríamos imenso, irmã Neia, que girasse um bocadinho, assim devagarinho, você passa à frente, uma modalidade aí pulando lá, não é? Isso. E nós uma grande sala. Ok, começo para o nosso irmão Jeremias Simão. A que se deve o adiamento das autarquias, foi a questão. Eu normalmente, inclusive para... normalmente eu gosto, quando eu falo dos assuntos, tento falar daquilo que é facto. E o facto é... o que oficialmente se diz, eu acho que vai fazer na próxima semana um ano, quando o Presidente da República fez um discurso à nação e ele enumerou 7 pontos, não tenho todos aqui, que dizia, olha, nós achamos que as autarquias devem ser um facto, mas antes disso tinha que se concretizar 7 pontos. Eu acho que ele falava da questão da legislação, falava do... acho que me recordo bem da questão da legislação, das capacidades humanas internas e por aí fora. Então, oficialmente disse que as autarquias, o Estado angolano reconhece que devemos evoluir para as autarquias e praticamente o governo diz que precisa de criar condições para que elas se deem. Isto é o que se diz oficialmente, mas à medida que vamos respondendo outras, vou talvez dar a minha humilde opinião, né? Claro, não tenho uma perspectiva ligeiramente diferente do que é necessário para chegarmos lá, mas é claro, respeito também à visão oficial de qual é o problema. Francisco Rodrigues falava de que Luanda está a ensaiar as autarquias.
Eu pessoalmente sou daqueles. É muito comum dizer, eu não acho que o que se está a fazer em Luanda é ensaiar as autarquias. O que se está a fazer em Luanda é ensaiar um modelo administrativo, mas que não chega a ser uma autarquia, porque na autarquia nós elegemos o autarca. E em Luanda nós não elegemos o nosso administrador. Na autarquia eu tenho certeza que se o meu autarca não tiver um bom desempenho, eu tenho 5 anos para pedir que ele seja removido. Na autarquia, por exemplo, o meu autarca nunca me vai remeter ao governador provincial por causa do problema do lixo que há em Luanda. Portanto, está-se a ensaiar um modelo administrativo que promove um pouco mais da autonomia, mas eu confesso que tenho alguma dificuldade de ver que aquilo se está a ensaiar uma autarquia. Mas é a minha opinião. Segunda questão. A questão da falta de receitas, o Renato falou, como é que seria a questão das receitas próprias para as autarquias? Eu sinto que as autarquias, a questão da receita própria, são receitas que tem agora a administração. É claro que são as receitas que agora tem a administração, as receitas que alguns municípios vão gerir, por exemplo, no caso se bem me lembro, temos a Jamba Mineira, por exemplo, naquela região. A ideia da autarquia é que parte daquelas receitas ficam no município e são geridas no município. E também outra parte das receitas de uma autarquia vem do Orçamento Geral do Estado, como faz a repartição para as administrações. Eu acredito que muitos dos programas geridos a nível nacional e se implementam no local também podiam ser, aqueles recursos seriam dados, seriam remessas que o Estado Central passa à autarquia e o autarca gera aquilo de forma autónoma. E, portanto, é essa questão, é assim que eu encaro a questão das receitas. A questão da partidariedade, né, no sentido de que a ideia também de que provavelmente alguns municípios vão ficar muito reféns da carga partidária. Eu, na minha opinião, não frisei anteriormente, eu acho que as autarquias, e depois vou responder também o nosso amigo da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, está provado que as autarquias deram muito poder aos partidos a um nível local. Vou explicar melhor. Quando os partidos perceberam que determinado indivíduo é importante numa determinada autarquia para eles terem poder, este indivíduo passou a ser importante. Então, o que nós temos hoje de secretários municipais do partido, e a pergunta que se coloca é o seguinte: o secretário municipal do partido, por exemplo, em Caluquende, o que é que ele representa? Os interesses das pessoas de Caluquende no partido ou os interesses do partido em Caluquende? Uma parte da sua responsabilidade é os interesses do partido em Caluquende. Mas se ele tem autarquia na zona, ele passa também a representar os interesses das pessoas de Caluquende no partido. De tal sorte que, se por qualquer motivo o secretário provincial não quer, ele tem um capital social muito grande, se for um bom autarca. Ele pode dizer: olha, se vocês não me querem, não faz mal, próximas eleições vou concorrer com outro e sei que vou ganhar, porque as pessoas me conhecem a mim. Então, isto fez com que determinados os partidos, por exemplo, no caso de Moçambique, a Frelimo e outros, tiveram de mudar o equilíbrio de poder. Ou seja, aqueles que são autarcas, aqueles que são para cargos eletivos, começaram a ser bastante fortes, porque eram eleitos, era a garantia do partido naquela zona, passava por ele. Então ele começou a ter um certo capital para também negociar as posições das pessoas da zona dentro dos seus partidos. Isto acontece no Brasil, acontece em várias partes do mundo. Depois o Renato também abordou bem a questão era essa a questão que eu queria falar um pouco, a questão da ideia dos partidos. Portanto, eu realmente não tenho medo que eu acho que as autarquias vão obrigar a todas as nossas formações políticas que são necessárias, infelizmente são muito top-down, a mudarem um pouco a lógica e a dinâmica da disputa política interna dos partidos. Todos eles.
O Ângelo, bom, falava dos recuos nas autarquias, os atrasos na sua implementação, inclusive dizia provavelmente a CC na sua capacidade de observador da... Colima disse vai responder à CC. Bom, eu sinto que o problema das autarquias... Nosso recuo seria se já tivéssemos tido e voltássemos. Eu acho que foi simplesmente um processo que, em minha opinião, vai cair lento. Podia ser mais célere. O grande avanço que houve é o reconhecimento que a nossa Constituição faz, a ideia de que temos que ir para as autarquias. Outro avanço ainda tímido é que não existe em Angola, que eu me lembro, nenhum partido político que diz que é contra a existência de autarquias. Isso é um grande. Reparem que viemos de um sistema bastante centralizado. Agora, todos os partidos, sem exceção, reconhecem que é importante haver autarquia. Onde há divergência é nos tempos em que lá vamos chegar. E, portanto, eu acho que é aí que, como o nosso papel como sociedade civil, cada um deve dar a sua opinião. Eu sou daqueles que acreditam que podemos ir mais rápido. Outro bom exemplo das vantagens da autarquia, hoje falou, lamentava o facto de não ter nenhum representante do Parlamento, é exatamente isto. As autarquias iam estabelecer esse equilíbrio, no sentido de que os nossos representantes seriam ainda muito mais próximos. O autarca é alguém que vive no meu município, os outros membros que estão na autarquia, portanto a autarquia vai ser composta por, vai ter um órgão de discussão, uma espécie de parlamento ao nível local, e acho que não vai acontecer muito de que são pessoas que vivem lá, são poucos que vão ter a casa na capital e viver lá, porque eles precisam de ser conhecidos, as pessoas precisam de saber o que é que eles estão a dizer e vão falar de assuntos muito locais. Eu sinto que nós, infelizmente, ainda temos os nossos parlamentares um pouco distantes de nós. Ter uma Câmara que negocia, que discute os nossos interesses, de pessoas, composta por pessoas que vivem no nosso município, eu acho que na nossa autarquia iria ser muito positivo. O nosso amigo e meu Calei da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, ele fala da transição, que é preciso serenidade. Sim, toda transição é preciso serenidade, mas e como estudante da Faculdade de Direito, eu acho que deve perceber isto. Também disse, claro, que não veio aquele tempo. Em 75, quando íamos para a independência, os portugueses diziam que não estávamos preparados. Podíamos não estar, mas nenhum de nós disse que não queremos ser independentes porque não estamos preparados. Então, eu acho que sim, que a transição tem que ser serena. Obviamente, infelizmente, nós quando fomos para a independência não fomos serenos, mas não acredito que devíamos ter médios de que pior do que iria ficar. Eu não acredito. Falou de Moçambique, Brasil. Eu sei que participei de um estudo com os pesquisadores Brasil e Moçambique. O modelo desses autárquicos tem problemas, mas é muito melhor do que quando não havia. Não sei a que referência queres fazer. Olha, os moçambicanos dizem que uma das coisas que talvez não funcionou bem é que eles optaram por uma coisa que é o princípio do gradualismo, que foi umas autarquias primeiras, depois outras. Eles dizem, não, se tivéssemos sabido, devia ter sido tudo de uma vez e ao mesmo tempo. Eles optaram por um modelo de que provavelmente eram autarquias as partes urbanas e as partes rurais deixaram. Eles dizem, não façam isso. Ou seja, dos outros temos que aprender e aprender bem. Então, Moçambique, Brasil, Cabo Verde e outras, eu devo dizer que a opinião deles, a opinião dos pesquisadores é que funcionou e recomendam-nos a fazer isso o quanto antes possível. Portanto, eles não vão um pouco no sentido do que tu opinas, da ideia de tem que ter serenidade, não, eles dizem, vamos, funcionam. Só para dar um exemplo, os cabo-verdianos disseram que quando estavam a avançar, uma das discussões típicas, falta quadros. Tem que se formar as pessoas que vão ser autarcas. Eles dizem que o debate em Cabo Verde foi superado quando as pessoas das autarquias começaram a perguntar, para ser Presidente da República, alguma formação? Para ser Ministro, alguma formação? Então, por que é que nós, para ser autarcas, precisamos?
Depois há a ideia, falta quadros. Há países que, ao existir autarquias, atraiu muitos quadros lá, porque muitos de nós somos de algum município, de alguma comuna, temos um conhecimento, temos uma formação. Quando aqueles que tinham ambição política sabem que voltando para a sua zona de origem e detentores de algum conhecimento é uma oportunidade de se fazerem conhecidos e progredirem na carreira política. Então muita da gente foi para as autarquias. No caso do Cabo Verde, as pessoas que chegam a presidente, primeiro-ministro, são pessoas que têm vastíssima experiência de autarquia, ou seja, a autarquia é que lhes projeta politicamente dentro dos seus partidos. Eles não esperam as conferências dos partidos para serem projetados, eles vão para uma autarquia, fazem um bom trabalho, conquistam a simpatia da gente, atraem e capitalizam muita gente para o seu partido e fazem uma carreira política brilhante. Muitos dos bons governantes foram bons autarcas. E isto acontece em quase todos os países do mundo. Portanto, não devíamos ter o receio nem dos partidos políticos, nem que o debate seja mais político, nem fazer a diferença entre a perspectiva política e realista. Por ser político não tem que ser irrealista. Há políticos realistas, há políticos irrealistas, há economistas realistas, há economistas irrealistas. Há de tudo, então eu acho que não. E a ideia de que só pode-se investir onde há população, eu vou lhe dar um dado oficial, estou sempre a remeter-me a dados oficiais, nosso orçamento geral do Estado. A província do Cubango não tem mais população que a província da Huila, mas tem mais recursos do orçamento geral do Estado. E eu acho que a intenção do Estado ao fazer isso não foi um critério da população, é justamente para atrair a população para aquela zona. Ou seja, uma das formas, há muita gente de fiar para retirar a quantidade de população que tem no ano, é investir nas zonas onde há menos população, por condições para que as populações sejam atraídas. Então, este critério que dizia também o Emílio Calei, de que não só se pode investir, eu acho que não é universal, nem é muito utilizado e, sinceramente, não é muito defensável, do meu ponto de vista, né? Logicamente, a respeito dele. O João, desculpa, perguntava claramente qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento, e agora é um bom exemplo disto. Ou então, vamos dizer, a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Podemos dar os exemplos mais simples aos mais complexos. Ter, no espaço de um ano, 5 campos de futebol construídos de raiz é crescimento, mas depois não conseguir se classificar para o CAN não é desenvolvimento. Ou seja, ter um bom computador, só o hardware é bom, mas depois não ter quem consiga operar não é desenvolvimento. Então, esta é a diferença. Ter um corpo robusto, não ter uma barriga e tal, é o crescimento. Eu cresci bebê e fiquei coisa, mas depois não ter uma mente saudável, não ter hábitos para interagir, não é desenvolvimento. Então, só para dar exemplo, o que fazem muitos países é crescer economicamente, e Angola foi um dos países que cresceu economicamente, mas isso não é automaticamente desenvolvimento. Ter uma cidade como Quilamba é crescimento se a cidade é habitada por aquelas pessoas que necessitam de casa, ou ter pessoas a habitarem de forma confortável, é desenvolvimento. Portanto, a ideia de crescimento e desenvolvimento, eu acho que no caso de Angola é algo que eu noto que se usa indistintamente, né? Se fala de crescimento quando se quer dizer desenvolvimento. Ter uma estrada daqui até a fronteira do Cunene é crescimento se essa estrada. Agora, se essa estrada está a ser utilizada para catapultar a circulação de pessoas, de bens, de materiais, nos permite, quando no eixo da estrada há uma seta, conseguimos facilmente colocar os produtos para poder os nossos irmãos nos Chianos, isto é desenvolvimento. Agora, se temos só a infraestrutura, mas dela não conseguimos tirar partido, a mesma coisa que ter um Rolls Royce, mas um motor ser de Renault 4, né? Então,
E digo mais, eu acho que a maior parte dos angolanos, e isso deve-se reconhecer, a maior parte dos angolanos nas eleições passadas apoiou com maioria o MPLA. E o lema do MPLA era crescer mais e redistribuir melhor. Então foi este lema que mereceu a simpatia da maior parte dos angolanos. Eu não quero me contrariar a maior parte dos angolanos, respeito a opção e se calhar foi bom porque é a opção da maioria. Nós temos um governo que foi eleito pela maioria dos angolanos. Mas eu pessoalmente penso que nós deveríamos redistribuir mais e depois para crescer melhor. Ou seja, eu trocaria estas palavras. Mas claro, não tenho poder nenhum para fazer isso, mas os países que melhor se deram são aqueles que começaram a distribuir melhor e depois tiveram um crescimento. Exemplo, Cabo Verde. Eles assentaram o seu crescimento numa boa capacidade de redistribuição. Eu concordo claramente com o que diz o António Pereira, foi só um comentário, ele citou os damos. Eu digo também no meu trabalho tenho visto muito essa ideia de dar poder a quem está no local. Vejo muito a questão da merenda escolar. Em muitas regiões do país, e isso acontece com outros países, a merenda escolar foi usada para catapultar o desenvolvimento local. Como é feito? Os países decidiram, olha, ok, o que as nossas crianças vão comer nas nossas escolas rurais tem que ser produzido aqui. Vai ser produzido aqui no município. Portanto, se temos banana, temos jinguba, temos mandioca, é isso que nós vamos dar na merenda escolar. Disseram mais, nós vamos dar a merenda escolar, mas por ser um projeto público, só vamos comprar nos pequenos agricultores associados. Isto dava ao tal alcalde, o autarca, a poder dizer que também só vamos comprar naqueles pais que trocam terem os filhos matriculados na escola, rapazes e raparigas. Ou seja, usaram o processo. Então, quem quer vender ao Estado, quer preparar a merenda, ou seja, o dinheiro foi lá, o dinheiro ficou lá, o emprego foi para aquelas pessoas e o rendimento ficou aí. Então, eles, ou seja, pequenos projetos na base de uma autarquia podem ajudar localmente a criarem capacidades económicas locais. Não fazer como cheguei a ver em alguns municípios, não sei como é que é a realidade aqui, em que a merenda escolar é servida por uma empresa que tem uns escritórios em Luanda, que depois compra iogurte, não sei o que e tal, mas depois não tem geleia, os miúdos consomem já as coisas estragadas. E quando eu perguntei, mas qual é a lógica disso? Eu disse, não, mas pelo menos ficam com os recipientes, né? Quando são iogurte. Portanto, são pequenas coisas que podem ser resolvidas se pensarmos que o local pode também tomar algumas decisões. Preparação das autarquias. Já falei da questão da formação. Eu entendo que um autarca é uma pessoa eleita. Eu me lembro que durante muito tempo, e gostei muito daquela questão de Cabo Verde. Ok, os autarcas têm que ter formação. Para ser presidente também devia haver formação, também devia haver formação. Então, não, deixem que as pessoas sejam eleitas. Se estiverem a governar bem, vão ser reconduzidas. Se estiverem a governar mal, vão sair. Se mexerem no dinheiro, existem tribunais, vão ser julgados. Mas não devíamos ter muito medo de deixar que alguém que tenha poder, porque ao ser autarca, nós não estamos só a ver que ele vai ter muito poder, ele vai ter muita responsabilidade, porque ele vai ter que prestar contas lá. Há pessoas que estão a lhe ver, não é alguém que está a quilómetros de distância, as pessoas estão a lhe ver ali próximo, e é estas pessoas a quem ele vai ter que prestar contas. O Nelson Domingos fala da possibilidade de haver má fé em acelerar as autarquias. Eu confesso que não sei. Não sei se há má fé ou se há muito boa fé. Realmente sei que devia haver autarquia. Sei que o discurso político, quer das nossas entidades oficiais, quer dos partidos políticos, todos vai no sentido de que deve haver autarquia. Se é uma coisa que nunca ouvi, pelo menos oficialmente, alguém dizer que é contra as autarquias. O mais próximo de contra isto foi o que eu vi aqui do nosso amigo Mil Calei, né? Mas era a perspectiva dele, devemos respeitar.
mas normalmente todo mundo diz que temos que ir às autarquias. A única diferença que há é no espaço, nos ritmos, e a única diferença que há é que uns dizem que, por exemplo, tem que se criar algumas condições prévias, e há outros que defendem, que não precisamos mais as que já existem, e a única que talvez prévia que precisamos é a legislação. Mas fazer lei eu não acredito que demora 3 ou 4 anos, né? Por mais consultas que este processo pode dar. Domingos perguntava se a luta contra as autarquias vão ajudar a luta contra a pobreza e perguntava as vantagens e desvantagens de uma autarquia. Eu não sei, as autarquias, seria ingênuo dizer que o facto de ter autarquias, e isso também me chamou a atenção e muito bem, não o facto de ter autarquias que automaticamente acabou a pobreza e ficamos desenvolvidos. Não, isso não é pensável. Mas acredito que podem, pelos fatores que eu disse, podem acelerar ou podem facilitar. É muito mais fácil ganhar, tentar ter progressos na luta contra a pobreza se houver autarquias do que está agora. Isso eu tenho certeza. Porque o modelo atual já está mais provado. Eu tenho um amigo que dizia, já sei, na luta contra a pobreza eu já sei qual é o resultado. Os pobres perderam. Porque, como eu vos disse, eles não têm oportunidades de participar nas decisões que se tomam sobre eles. E a autarquia permite fazer isto. Falava das desvantagens que podem trazer as autarquias. Eu não sei se podem trazer desvantagens, mas, claro, quando os processos não são bem feitos, há riscos. Os países se queixam muito do caciquismo, né? O indivíduo está ali, há 20 anos, é o pai grande, domina, mas aquilo não é culpa dele. É culpa ele todos os anos se mete a uma eleição e se as pessoas o votam, ele não tem problema. Há também, às vezes, algumas tensões entre as autarquias e o poder central. Naquela interessante luta de poder, no sentido de que autarquias, por exemplo, como o Lubito, pode pensar e dizer, não, eu quero ficar com todas as receitas do Porto do Lubito, aqui no Lubito, ou pelo menos quem está numa zona diamantífera pode dizer, não, todas as receitas ficam para mim e não quero partilhar essas receitas com os demais. Em muitos países, por exemplo, eu estudei em Espanha, que é um modelo também bastante autárquico, continua a haver lutas, não sei quantos anos depois, às vezes a região da Catalunha, a última já é que eles até querem ficar independentes. Quer dizer, nós aqui geramos tantos recursos, queremos ser só nós a mandar nos nossos recursos, não queremos partilhar o dinheiro que é gerado aqui com os outros. Isto sim, isto acontece muito, esta luta entre as autarquias, e temos que ser conscientes, mas acho que haveria capacidade para resolver. O Albino Daniel, o nível de dependência dos autarcas com os outros níveis de poder. Normalmente, e eu acho que os juristas podem ajudar, o autarca não é governo, não faz parte do... É tipo uma entidade autônoma. Então, ele não tem dependência, ele depende de quem? O autarca, ele depende das pessoas que o elegeram. Não recebe orientações superiores. Mas ele tem algumas obrigações, e as obrigações é o exercício da sua atividade tem que estar respaldada pela lei. Por exemplo, o autarca não tem competências a nível dos órgãos de defesa. O autarca não pode mandar as coisas. O sistema de defesa tem que ser único para todos. O bilhete de identidade, por exemplo, muitas das vezes, em muitos dos países, o que é o governador tem muito pouco poder, fica com a figura dos bilhetes, aquelas coisas que não dá para cada um ter o seu. Então ele tem essas competências mais gerais e o autarca tem a governação do dia a dia, porque para mim é chocante ver como limpar lixo, distribuir crédito, coisas muito locais que seja gerido por um nível que seja superior do município, porque atrapalha muito também a própria administração. Uma das coisas, confesso que não conheço a realidade da Huila,
às vezes há regiões do país que é muito difícil trabalhar com a administração, porque um dia veio a visita do Ministério tal, outro dia houve uma orientação do governador, outro dia, então as pessoas estão muito sobrecarregadas a fazer coisas para cima e com muito pouco tempo para as coisas locais. Então, o que se tenta com o modelo autárquico é eliminar esse tipo de dependência. Ele depende da lei, depende das pessoas que os elegem e perante os outros órgãos, eles simplesmente obedecem aquilo que são as coisas de âmbito mais nacional, que não dá para ter, por exemplo, o currículo de ensino, o que um miúdo vai estudar nos ramos, na escola, a data dos exames, isso, claro, ele não pode ter a sua e cada município pode ter o seu, não pode ter o seu calendário escolar, não pode, então estas coisas são feitas a um nível maior, mas a execução é dele. Ele pode sim, de repente, dizer, olha, eu acho que devíamos mudar o calendário escolar nacional, porque se calhar o tempo dos exames aqui coincide com o tempo em que as pessoas vão na labra ou os miúdos vão fazer transumância, portanto isto não ajuda. Ou ele pode propor isto, ou seja, ele pode buscar soluções locais que quem está na Mudamba só vê o país como um seu todo, mas quem está nessa zona vê particularidades e pode dizer, olha, aquela lei nacional do tipo A não me beneficia. Portanto, não sei se esclareceu o amigo Albino sobre isso. Também tinha a preocupação, ok, como é que ficam os municípios que têm menos capacidade de arrecadar receitas, já que para ser autarquia ele tem que ter receitas próprias, ou uma parte significativa de receitas próprias. O que o Estado deve fazer, e acho que vai ser assim naturalmente, é aquelas receitas tipo petróleo, diamantes, são arrecadadas num dado município. Vai para um cofre geral do Estado e o Estado faz uma redistribuição compensando aqueles municípios que têm menos capacidade de recursos, compensando. Mas isto não quer dizer que não se estimule a capacidade de captar receitas localmente. É triste, já me aconteceu ir ao Soio, portanto a bacia de Soio, produz muito coisa, e o administrador, eu a queixar-me dele, mas como é para o jardim da cidade? Ele disse, estragou o caminhão que rega e tal. Eu disse, mas tu resolves isso? Ele disse, não, no orçamento geral do Estado não puseram dinheiro para regar o jardim. Ele, numa autarquia, ele teria esses recursos e fazia. Não tem que esperar o orçamento geral do Estado para resolver coisas pequenas. Eu acho que os nossos governantes deviam ser encorajados a pensar que às vezes o Estado é muito grande para resolver coisas muito pequenas e que isto, uma autarquia, pode sim resolvê-las. E para terminar, tendo um poder autárquico, nós podíamos ver muitas das vezes aqui na reunião da administração, quem sabe, mudar um vestido com os trajes deles. Vir a administração. Ele foi eleito porque representa ali aquelas pessoas e aquelas pessoas sentem-se mais próximos deles. Não estão interessados em saber se é licenciado, se é doutorado, se usa fato. Eles estão aí porque é mais próximo de nós. Ou seja, temos que devolver às pessoas a capacidade de escolher aquilo que querem. Eu acredito que o desenvolvimento virá por aí. E acho que este meu pensamento não vem clausurado, não vem no vício da discussão partidária, porque eu acho que antes de sermos de algum partido somos angolanos. Antes de sermos nacionais, algum de nós nasceu numa casa, numa família. E essa casa estava situada num bairro, porque está numa comuna e num município. Então, o que eu gostaria, o meu maior sonho, é poder participar mais ativamente na vida do meu município. Saber quando o dinheiro entrou na administração, como é que ele está a ser usado, como é que ele não está a ser usado, poder opinar ali, e opinar mais do que aqueles espaços que me oferecem. Nos espaços que existem, que naturalmente uma autarquia poderá proporcionar. Muito obrigado.